Caxias, não é? Comprando um material e, além de mais, né, você vai ter um material muito poderoso dentro de sua casa. Vamos ao texto. Depois você procura lá no Instagram, não só as mensagens, mas o que eu estou falando para você, todo o cuidado de nossa igreja. Eu vou ler o que está em tela para ficar substanciado aos irmãos. E era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso. Porém, Jefté, filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Eu disse aos irmãos que Deus mudou a mensagem esta manhã. Obviamente que Deus não dá uma mensagem de 1 hora, na hora. Toda vez que o pregador falar que Deus mudou a revelação da mensagem, é com um sentimento muito humilde de dizer que Deus direcionou e norteou a mensagem para outra ideia. É claro que Deus já falou comigo esse texto ontem de madrugada, mas eu vim esta manhã com outra mensagem no coração, e os louvores, a dinâmica do culto me levou para essa linha, então é uma revelação. O sexto ano da liderança de Jefté como líder da guerra de Israel, em 6 anos foi uma liderança muito poderosa. Jefté foi tão marcante na Bíblia que ele entrou como um dos heróis da fé no livro de Hebreus, capítulo 11, sendo colocado ao lado de Gideão como um grande juiz. E Jefté, além de nortear a liderança de Israel, não monárquica, porque não havia rei nesse contexto, mas Jefté, ele era um juiz que julgou Israel durante 6 anos. Quando os amonitas persuadiram Israel, subjugaram Israel durante 16 anos. Já era uma afronta muito clara dos inimigos de Israel, e Israel também vacila muito na fé, porque Israel, ele vive as nuances da infidelidade. Esse adultério de adoração que Israel comete é o que nós chamamos na Bíblia de dubiedade de adoração. Cochear em 2 pensamentos. Israel divide o glória a Deus de manhã, aí depois ele desvia quando tudo vai mal e entrega a Baal a sua adoração, encontra qualquer outro novo Deus para entregar o seu cântico, aí depois que Deus faz o que Israel gosta, Israel volta para a sinceridade da adoração. Então, por conta desses vacilos e erros e nuances de Israel, a vida de Israel sempre foi entregue na mão dos inimigos, porque Deus usa o mal para trazer os rebeldes de volta. Então Israel sofre, retorna, Deus ama Israel, e Israel sempre vive essa dubiedade. Já é 16 anos que os amonitas confrontam e prendem Israel, e é muito chato você viver debaixo de sendo subjugado pelos inimigos. Depois de Gideão, nenhum outro líder foi tão veemente na guerra como Jefté. Jefté foi o 8º juiz de Israel, e essa linha de juízes de Israel bem marcantes, o 8º líder, ele tem um contexto histórico que ele é muito parecido conosco. E o que reflete a história de Jefté comigo e com você, tanto homem quanto mulher, é os contrapontos de alguém que é chamado para alguém que chega na posição de 8º juiz, 6 anos liderando Israel, não pode ter uma carreira e um histórico como Jefté teve. A vida de Jefté se parece tanto com a minha, e sem conhecer você, eu garanto que parece com a sua. E eu vou fazer uma exegese de versículos por versículos, para facilitar a nossa compreensão e você ficar aí bem substanciado no texto. Partindo então da premissa que Jefté foi um grande líder, né? O escritor aos Hebreus colocou Jefté como um dos heróis da fé, marcando e categorizando Jefté como um dos grandes líderes
e Rosh, palavra hebraica para cabeça, Rosh, R-O-S-H, Rosh, cabeça. Jefté sempre foi um grande, o líder, o cabeça da guerra. Só que esse grande líder de Israel, um juiz poderoso e veemente como Jefté, ele sofreu muitas retaliações no início da sua vida por conta do seu nascimento. O nascimento de Jefté, e quem nasce, você não escolhe de que corpo você vem. Você não determina o nome da sua mãe e muito menos de que família você pode nascer. É que os irmãos de Jefté colocaram a culpa do pai e da mãe na conta de Jefté para tirá-lo da herança, porque todos os problemas dos irmãos de Jefté sempre foi dinheiro. A herança fez com que Jefté fosse expulso de casa, Jefté desonrado pela sua própria família, por ser filho de uma prostituta, mas filho do mesmo pai, Gileade. A culpa, queridos, não é de Jefté de nascer de uma prostituta. A culpa foi de Gileade de ter traído a sua esposa com uma prostituta. A prostituta gerou Gileade. Gileade nasceu dentro da casa dos seus meios, como o texto diz, meios irmãos. E os meios irmãos tratavam Jefté como meio irmão. Os demais, aqui é plural, então se é plural, é mais de um. Então os demais irmãos eram do mesmo pai e da mesma mãe. A facilidade de compreensão contextual é simples. Se são pai e mãe, os mesmos irmãos, há uma intimidade mais peculiar, mais íntima. Há um conceito mais intimista dos irmãos. E a diferença de Jefté é que a outra mãe é uma prostituta. Então o texto diz assim, e crescendo os irmãos. Versículo 2. E crescendo os irmãos de Jefté, o expulsaram. A expulsão de Jefté veio depois que os irmãos cresceram. Então vamos caminhando aqui dentro dessa introdução. Enquanto eles eram meninos, Jefté não foi expulso. Jefté só sai de casa quando os meninos crescem. Vamos trabalhar o texto original. E crescendo os seus filhos, os seus irmãos, e os filhos de Gileade expulsaram Jefté. E lhe disseram, não herdarás na casa de nosso pai, porque tu és filho de outra mulher. Então a briga dos irmãos de Jefté não era por Jefté. Porque enquanto Jefté era criança, ele estava na casa. A briga dos irmãos é quando repartiram os bens. Enquanto há repartição de herança, os irmãos, então, se você tem o mesmo sangue que eu, mesma mãe e mesmo pai, nós vamos repartir todos em uníssono. Agora, não adianta repartir com esse garoto que é filho de uma outra mulher, não tem totalmente o nosso sangue, então não é digno, não é justo a herdade de nosso pai ser dividida por ele. Então, mais fácil do que tirar pontos e pedaços para dar para esse bastardo, expulsa ele de casa. É mais fácil expulsar o nosso irmão do que pegar um pedaço de cada irmão e dar para ele como herança. Não é bacana isso aqui, trabalhar. A gente já vai já. Então Jefté sai de casa, ele é expulso de casa. A expulsão de Jefté não o vitimiza. Eu amo a Bíblia porque ela é muito categórica e muito clara. Jefté é expulso de casa, ele vai para Tobi e é abraçado por homens levianos. Os mais problemáticos da cidade abraçam Jefté. Jefté cria habilidades no meio de problemáticos. E os problemáticos criam um exército que Jefté se torna o cabeça. Vamos caminhar. Eu só estou fazendo a narrativa do texto. Jefté sai de casa, entra em Tobi, vira o líder dos problemáticos. E os problemáticos aqui são levianos. Gente sem responsabilidade. Porque gente sem responsabilidade só continua leviano quando não encontra um líder que tem responsabilidade. Estou confiando na sua inteligência, eu vou te entregar de novo. Ele continua sendo Jefté. Mas a galera e o time de Jefté é só raça ruim. Só que o problema não é os ruins que caminham do meu lado. É o líder que tem que ser excelente. Porque eu garanto a você que não é os problemáticos que mudam alguém excelente. Mas é uma cabeça pensante que norteia a gente problemática. Jefté não se vitimiza e não tem um versículo, ele sentando na esquina da sua rua, dizendo, ó vida, ó céus,
minha casa me odeia, minha casa me abandonou e todo mundo me largou. Não, Jefté foi expulso, ele se direciona para Tobi, porque gente vitimista fica na porta brigando por direitos. Gente posicionada, se não me aceita aqui, eu vou ser onde Deus quer que eu seja. E eu não sei para quem vai esta palavra, mas eu já vou começar, mas eu vou dizer para você, é você que tem que se posicionar, não é eles. Porque eles só têm herança para brigar, você é valente e valoroso. Então aonde você estiver, glória a Deus. Olhe para alguém do seu lado e diga para ele aí, você precisa de posicionamento. Diga, ser vítima não vai te colocar em lugar nenhum. Fale com amor, que eu já vou começar, mas é só para substanciarmos aqui a introdução. Olhe para ele e diga, vitimismo não chega a lugar nenhum. Gente, mimimi não vai fazer herança chegar no teu bolso. Tá? Porque meio irmão não tem pena. Meio irmão só valoriza a herança. E se você não se posicionar, você vai ficar sempre atrás de políticos, sempre atrás de INSS, sempre atrás de direitos. E pastor, isso me posicionar. Se não quiser me dar a herança que eu tenho é patriarcal lá de cima. Ele me deu 2 braços, 2 pernas e outra, o que é meu vai me encontrar no meio caminho. Sabe por que o que é teu vai te encontrar? Porque Jefté foi para Tobi, cresceu na terra dos outros, só gente ruim do lado dele, mas quando o tempo chegou, os anciões voltaram a Tobi e falaram, retorne para Gileade e lidere a gente. O que é isso? Isso aqui é para te provar, eu não preciso correr atrás daquilo que é meu. Aquilo que é meu vai, sabe onde eu moro, sabe meu endereço. Eita Jesus! Tem alguém esta manhã que está a fim de ouvir Deus aqui? Então assim diz o Senhor, o que é teu te acha. O que é teu te acha. Eu já vou entrar nas lições, mas o que é teu te acha. Saí de Gileade, fui a Tobi, mas Gileade foi até mim. Por que foi até mim? Porque o que é meu sabe meu nome, sabe meu endereço, sabe meu RG, sabe o número do meu pé, sabe o número do meu blazer. Quem tem que correr atrás de herança é quem não tem o que Deus me deu. Agora se eu tenho, Ele vai fazer cumprir no tempo certo, ponto final. Mas para a gente ceiar debaixo de uma palavra viva, eu tenho que ser bem dinâmico. Não é um culto aí que a gente vai ter um tempo muito grande. Então eu vou ser bem dinâmico aqui. Eu vou dar lugar já. Calma aí. Eu vou mesmo. Eu só estou explicando que não vai dar para dar lugar muito, né? Porque são 11h25. Vamos lá. Mas olhe para mim. Pastor Gadelha, vamos lá. Então se Jefté tem tanto currículo assim, de bom e ruim, por que o currículo dele é bom? Ele é bom porque o texto diz, ele é valente e valoroso. E por que é ruim? Porque ele é filho de prostituta. Só que ser filho de prostituta não vai sair do currículo. Ter um passado problemático não vai sair do meu currículo. Então, em vez de você ficar lembrando do quem eu sou, começa a ver quem eu sou agora e esquecer meu ontem. Poxa, você não está comigo ainda não? Peraí. Versículo 1, eu não sei se arrepiou aí, mas arrepiou minha esquerda toda aqui. Vamos lá? Vou falar de novo, versículo 1. E era então Jefté o gileadita. Irmão, vamos lá. Isso aqui é exegese, é o conceito X, dentro, gese, fora. É trazer o do texto de dentro. Então vamos interpretar o texto. E Jefté o gileadita, artigo definido, eu sou de Gileade. Então a minha narrativa não é Jefté 1, 2, não, é Jefté o. Porque eu posso ser filho de prostituta, mas eu sou único. Deixa eu olhar para cá, vamos lá. Isso é um artigo definido, gileadita, homem valente e valoroso. Fala alto, porém. Você precisa compreender que o porém está no texto. E você precisa entender que o porém, depois do porém vem filho de prostituta. Em vez de você focar depois do porém, foca antes do porém. Valente e valoroso.
Só que hoje em dia as pessoas não focam antes do porém, eles sempre focam depois do porém. Então eu vou te dar um conselho, você que tem chamada, você que está vivo aí pela misericórdia de Deus, e você que não morreu porque Deus é contigo mesmo. As pessoas vão pisar no teu pescoço mesmo. As pessoas vão ficar lembrando do seu porém toda hora, como se eles não tivessem porém também. E achando eles que porém é uma coisa ruim. Pelo contrário, o porém faz parte daquilo que eu era e o porém faz parte daquilo que eu sou. Vamos ser bem originais aqui, por favor. Pastor, então porém é bom? É bom. Sabe por que é bom? Para mim olhar para grandes referências da Bíblia e saber, se fulano teve porém, quem sou eu para não ter também? Pastor, quem era outra pessoa? Se você olhar para o pai na fé, Abraão, que é o nosso patriarca Abraão, o nosso não, patriarca dos hebreus, mas nós que somos crentes em Cristo e conhecemos a Bíblia, Abraão, um grande patriarca, ele tinha um nome chamado amigo de Deus. Um relacionamento visível. Gênesis 17. O pacto abraâmico da Brit Milá. Berit, aliança. Em hebraico, Milá, carne. O homem que começou a Brit Milá, o corte da carne, foi Abraão. De Abraão a sua geração, conhecido como pacto abraâmico. Então Abraão é o cara amigo de Deus. Só que tem um ponto. Abraão é amigo de Deus. Abraão é um pai na fé. Um homem abençoadíssimo. Só que porém era velho e não conseguia dar filhos. E Sara, pastor, porém estéril. Sabe Samuel, o grande profeta, o sacerdote, o Kohen Gadol, sumo sacerdote Samuel, ele é filho de uma mulher chamada Ana, uma mulher abençoada, adoradora, porém estéril. Davi, o grande rei Davi, o maior monarca que Israel já teve, Davi também, o homem segundo o coração de Deus, porém adúltero, vermelho, menor da casa. Davi era o único que tinha vários porém, é um só não. Davi já tinha vários já. Davi não tem, não, Davi tem um monte. Se a gente ficar aqui em Davi tinha um monte. Agora, pastor, então Davi não pode contar? Pode, só que Davi é até covardia. Por que covardia? O mesmo Davi que tinha um monte de porém, o próprio Deus deu o diagnóstico de quem ele é. Quem ele é? Homem segundo o meu coração. Pastor, que Deus é esse que é tão santo que fala que um cara adúltero, pecador, cheio de porém, é brother dele? É para provar para você, ô religioso, julgador, hipócrita. A santidade não é jejuar e não amar. Santidade não é usar roupa até o pé e não respeitar o irmão. Santidade é amar tanto a Deus que eu olho para você, eu vejo Deus também. Então recebe aí, eu não julgo os poréns de ninguém, porque eu também tenho. Sabe onde está meu porém? Na cruz do Calvário. Jesus venceu o meu porém. Aí Paulo disse, antes de Cristo eu era. E depois de Cristo já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem quiser lembrar do meu porém, lembre sozinho. Eu estou sendo lembrado como valente e valoroso. Ai, meu Deus. Olha para essa pessoa do teu lado e diga para ele assim, ó, não vai lá no meu passado que eu já não estou mais lá. Se quiser me conhecer, me conheça pelo que eu estou sendo montado agora. Deus está mudando o meu jeito de falar, Deus está mudando o meu jeito de pensar. Eu já não grito tanto assim, eu já não sou tão histérico assim, eu já não estou tão nervoso assim. Calma, a minha vida é contínua. Eu mudo segunda, eu mudo terça, eu mudo quarta. Quem muda de um dia para a noite vive escondido. Agora quem muda todo dia, cada ano é um crescimento, cada ano é gradual. Recebe aí palavra. Deus te trouxe aqui esta manhã para dizer a você, eu valorizo quem você é. Oh, glória a Deus. Vamos lá? Não, meu Deus, tem que ser rápido, hein? Diga comigo assim, ó. Deus sabe meu porém.
Estou olhando para cá, mas vamos pregar na tela para você ver a interpretação ao vivo e a cores. Vamos lá? E Gileade gerara Jefté. Verso 2. Verso 2, mídia. Vamos lá. E os irmãos de Jefté. Vamos ao texto. Não, normal. E os irmãos de Jefté. Também a mulher de Jefté lhe deu filhos. A mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: tu não herdarás a casa de nosso pai, porque tu és filho de outra. Vamos lá? A primeira lição, eles valorizaram o porém. Uma segunda linha de raciocínio rápido e lógico é que eles olharam para a história de Jefté no versículo 1 e falaram: ele é valente, valoroso, porém filho de prostituta. Aqui há duas qualidades para um defeito. Gente, por favor, eu sou um pastor, pregador. A gente precisa ser maduro para entender que é uma santa ceia. Isso aqui é mensagem para a igreja. Não é para um público só, para jovem, ou para mulher, ou para homem. Eu estou pregando para todos. Então, a linguagem, vernáculo tem que ser aberto para todos. Então, vamos aumentar o nível e o raciocínio inteligente e lógico. Aqui são duas qualidades. Valente. Quantos defeitos? Porém, filho, os irmãos abençoados. Para ter um motivo para expulsar o menino, pegaram um defeito e esconderam duas qualidades. E o que eu tenho que aprender com isso, pastor? É que em uma convivência entre irmãos, a gente precisa conhecer os defeitos de uns dos outros. Mas maximizar tem que ser qualidades. Porque não existe comunhão em lugares que só apontam. Eu prefiro ser expulso da casa do que ficar na casa sendo julgado pelos irmãos. Revelação é isso, é você pegar um texto batido e soltar algo novo naquilo que você já ouviu muito. Eu vou falar de novo. Eu prefiro que me joguem na rua do que ficar fingindo que me ama e jogando meus problemas para fora. Não existe, gente, comunhão, relacionamento, convivência aonde meus pecados, tratado é uma coisa, exposto é outra. Porque, porém, ser filho de prostituta já é um problema que eu tenho. Mas por que você não valoriza as minhas qualidades? Ah, entendi. É porque quem só está pensando no dinheiro, para que vai honrar os outros? É mais fácil eu te queimar para eu ter o que você tem do que eu te valorizar para você entrar no lugar que eu estou. Então, em vez de eu te amar, eu começo a expor o que você fez. E pior, Jefté não pecou. Gente, por favor, seja inteligente e maduro. O pecado é da mãe, não é do garoto. O pecado é da mãe. Então Jefté está sendo julgado por aquilo que fizeram. Aleluia. E o que tem de gente jogando na tua conta, o que você não fez, o que você não plantou, mas só para te quebrar, só para te matar, só para não te dar herança. Só que tem um detalhe: deixa os meios irmãos brigarem. É normal quem é meio irmão, porque irmão de verdade, eu sei do teu pecado, mas eu te amo como crente. Aleluia. Eu conheço os teus erros, mas também conheço que tu é firme, que tu é gente boa, e eu não vou te perder para o diabo. Meio irmão julga defeito, o irmão original ama os defeituosos. Jesus foi abandonado pela galera, porque é normal a rejeição vir. José estava entre os meios irmãos, cada irmão filho de uma mãe, e aonde colocaram José? Na cisterna. Todo meio irmão traz problema para alguém beneficiar.
negligenciado. Agora tem um detalhe. Sabe qual é o segredo de matar a galera? É por causa da herança. A casa de José, no capítulo 41 de Gênesis, José abençoou toda a casa. Rubem, Isacar, Zebulon, Dan, Gad, Aser, Naftali, Benjamim, os filhos de José, todo mundo foi abençoado. 11 tribos. Quantas tribos? 12, porque José teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Mas se era para 12, era para ser 13, porque são 12 filhos, não é? E por que 11 filhos receberam e os netos também pegaram a bênção? Está faltando um irmão. Claro que está, Levi. Levi não foi honrado pelo pai. Pastor, por que Levi não foi abençoado pelo pai? Porque Jacó abençoou 11 filhos e disse: a bênção da terra de Judá é isso. Depois eu volto aqui para pregar sobre cada bênção dos filhos. A bênção de Judá é para isso. Por exemplo, isso aqui é uma igreja profética, não é? A bênção da profecia está na tribo de Isacar. Foi de Isacar o queixo de texugo, o osso de texugo, que saiu a unção profética de Isacar. É outro papo. A tribo de Dan, a tribo de Gad, os gaditas. Gadita é aquele que tem cara de leão e pé de corça. Depois a gente vem para cá. Pastor, então todo mundo foi abençoado? Foi. E por que Levi não foi? Porque Deus olhou para Levi e disse, Deuteronômio capítulo 18, a tribo de Levi não herdará a bênção terrena. Mas por que somente eu não receberei? Porque se a terra já honrou quem eles gostam, eu já escolhi quem eu vou honrar aí na terra. Mas peraí, pastor, por que a tribo de Levi vai pegar de verdade? Por que a tribo de Levi não foi abençoado pelo pai? Cada um teve terras, cada um teve ouros, cada um teve herança e cada um teve um norte. E a tribo de Levi, Deuteronômio, Sefer Devarim, livro de Deuteronômio 18, falou assim, ó: e a tribo de Levi não receberá oferta, não receberá tesouro terreno e não comerá comida que vem da terra. Porque quem bancará a tribo de Levi sou eu. E por que sou eu? Aí Deus disse, porque eu escolhi a tribo de Levi para carregar minha presença nos ombros. Eles têm casa, eles têm terra. Vocês não têm terra e não têm casa, mas uma coisa que tu tem e eles não têm: quem tem dinheiro, quem tem terra, não tem presença. Vocês não, vocês carregam a minha presença nos ombros. Levante as tuas mãos comigo aí. Olhe para alguém do teu lado e diga para ele: faça uma escolha agora. Vai continuar sendo humilhado para viver dependências da terra, ou vai compreender que o que Deus tem para você é um tesouro espiritual? Você foi chamado para carregar Deus no ombro. Você foi chamado para carregar Deus no ombro. E o que é carregar Deus no ombro? A presença de Deus é comigo. Aí lá vem a Bíblia. Aí lá vem a Bíblia. Olha para mim aqui que vai tremer. A Bíblia diz que o rei Davi mandou tirar dos ombros dos levitas e colocou a arca em cima de carro de boi. A ordem foi: a minha arca, Arona Kodesh, a arca da aliança, tem que estar em cima do ombro de cantores e de adoradores. Em cima de animal, a minha presença não anda em cima de carne. Eu mandei mandar em cima de ombro. Para que você trocou? Quando os bois subiram o morro, a Bíblia diz que os bois tropeçaram, a arca caiu, e antes de cair no chão, Uzá mete a mão, a arca fura Uzá. Uzá morreu querendo fazer o certo, mas não tinha disposição para tocar na arca. Porque não adianta ter mente boa e ter boa intenção e não ter preparação para tocar no sagrado. E Uzá foi saiu um buraco aqui por conta da desobediência. Não é para colocar minha presença em cima de boi, é para andar em cima dos ombros dos levitas. Eu tenho uma palavra para dizer aqui para cantor, para músico e para crente: a gente carrega a presença nos ombros. E sabe o que é carregar nos ombros? Cada tribo tem sua responsabilidade, mas a responsabilidade da tribo de Levi é a responsabilidade de cuidar do templo, de cuidar da
beleza do templo, de cantar no templo e segurar a presença da arca aqui. Responsabilidade não se negocia. Quem é levita tem que entender a responsabilidade. Levita que é levita, canta que é cantor, músico que é músico, pregador que é pregador, precisa compreender. Vamos parar com esse negócio de ficar frouxando para quem tem dom e para quem tem talento. Se não tem responsabilidade, eu prefiro tirar do carro de boi e colocar no ombro de levita, do que ficar dependendo de músicos que não tem Deus na vida, de pregador que não tem Deus na vida, de cantores que não tem Deus. Se não carrega a presença, eu canto no playback, mas não dependo. Se não tem presença, eu boto um gaguinho para pregar, mas o pregador não prega mais. Sabe por quê? Porque aqui só funciona quem tem responsabilidade. Meu Deus, meu Deus. Você consegue ter coragem aí de olhar no olho desse lindo e dessa linda e falar para ele assim, ó: Deus escolheu você para carregar nos ombros. Para de colocar e terceirizar a responsabilidade. A herança é tua. E todo mundo quer herança, mas não quer o peso da glória. Herança vem carregada de responsabilidade. Glória a Deus. Esses músicos aqui são crentes, mas eu ando esse Brasil inteiro e fora do Brasil. Olhe para cá. Na hora da pregação, quem era para carregar a presença no ombro tá na cantina batendo papo. Na hora de cantor tá cantando. Os cantores famosos ficam com o telefone na mão, ouvindo o outro cantar. Aí quando pega o microfone, quer fazer um estrelato. Aí eu fui pregar na Almadego esses dias. Aí a cantora famosíssima, antes de mim, 12 mil jovens sentados no ginásio. Aí a cantora ficou na salinha lá em cima. E tal pastor, cadê a cantora fulano de tal? O líder disse: eu vou chamar. O pastor se irritou e disse: ela foi convidada para estar na salinha ou para estar no culto? Aí ela disse: pastor, é porque eu só desço para me apresentar e eu não preciso mais cultuar, eu tô cansado. Eu fiquei me coçando lá, porque eu viajei 5 horas. Eu disse: ah, então eu posso cultuar, e a lindona vai ficar lá comendo e bebendo e só desce. Acabou a graça pro diabo. Ou a gente fecha a porta para quem bota a arca em cima de boi, ou vai continuar a bagunça que está. Deus está chamando quem tem responsabilidade. Araboque da glória aí, quem tem. Quem não tem, fica sentado. Agora quem tem coragem, sai da cadeira aí. Deus conta com você. A gente trata bem convidado. Eu sou pregador há 20 anos. Eu recebo grandes ofertas. Eu já recebi cada oferta que você nem imagina. Sabe por quê? Porque é honroso cuidar de cantor. É honroso cuidar de pregador. Só que tem um detalhe: a gente cuida de quem se entrega. A gente cuida de quem se doa. Agora hoje em dia virou moda. Sabe o que é isso? Eles vêm se apresentar. Aí quem tá no pagode, sabe o que eu ouvi o Tiaguinho um dia desses falando pro Vaguinho, o pastor Vaguinho, no nosso futebol do Rio de Janeiro? Eu amo quando os meninos que tocam comigo de outro grupo vão lá no meu show, porque eles cantam comigo. Aí eu vejo a galera do funk indo no baile do outro do funk. Aí eu vejo a galera do forró curtindo, indo no forró do outro. Aí vem a galerinha da igreja, dobra a perna, faz figuinha e diz: não vira, não vira. Na verdade, tem muito ímpio mais crente do que gente no altar cantando. Ai, meu Deus. Mas eu vim profetizar: a casa de Satanás vai cair. Os verdadeiros adoradores estão chegando aí. Deixa os irmãos brigarem por herança. Deus colocou a responsabilidade, Jefité.
de você carregar Deus na sua vida. Então dá um grito aí. Rapaz, eu só soltei 2 só, eu vou parar. Fala comigo aí, dá um grito aí, e diga comigo assim, ó. Não supervalorize meus defeitos. Diga, também não quero que diminua. Diga, o defeito é meu. Não quero que tenha pena de mim. Só saiba também apontar o defeito e valorizar qualidades. Porque se for para ficar apontando o defeito de cada um aqui, esse culto vai virar um UFC. Porque hipócrita, ele bate, mas esconde. Então, em vez de ficar se metendo nos porém dos outros, maximize o valente e valoroso, que é melhor. Porque se Jesus venceu o meu porém, ressuscita ele não. Porque parece que você quer me ver no meu porém, porque eu já saí de lá há muito tempo. Oh, gente, a revelação do texto é terrível. Foi os irmãos de Jefité que ficaram lembrando que ele é filho de prostituta. E aí, irmãos? Vai ficar lembrando do que eu fui ou do quem eu sou agora? Eu já fui bandido. É tu que fica dando moral pro teu passado. Já fui pecador, já fiz isso e aquilo. E aí, você vai ser o que agora? Porque ser é uma coisa. Sei, fui, passado. Você é o que agora? Presente e futuro. Vou dizer para você. Os irmãos, os meio-irmãos, né? Porque irmãos é outra pegada. Os meio-irmãos sempre vão jogar porém na roda, na mesa, na cara. Mas vamos ao texto, vamos continuar. Gente, 53, eu tenho 7 minutos, eu vou ser bem ético. Olha para mim. Meu Deus. Vamos lá, olha para mim, vamos lá. Soltei 2 lições só, olha para mim. Olha o texto, ó. O povo é maravilhoso. Olha o texto, que lindo, ó. Mídia tá aí já? Voltou, né? E também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher já? Era para ter aprendido. E jogar na cara é coisa de meninos. Mas o pior foi que eles expulsaram já? Aqui que tá, é gente grande com atitude de criança. Gente, se deixar, cada ponto e vírgula é uma mensagem, hein? Vamos lá. E os filhos desta mulher já expulsaram Jefté. E disseram, tu não herdarás na casa do nosso pai. Tá vendo? Eu só te expulsei porque o norte, o cerne do nosso ódio contigo é por conta da... Olha lá, herdarás. A herdade de papai é nossa. E quem tem que ir embora é tu. Então, Jefté foi expulso. Jefté foi rejeitado. E a rejeição que Jefté sofreu dentro de casa não mudou o que Deus tinha para ele. Por que não mudou? Eu falo isso com amor, com tremor e com uma unção de Deus na vida, olhando para você e dizendo: é natural, toda pessoa que tem algo diferente ser rejeitado no começo. Se você nunca foi rejeitado, você é mais um normal. Porque a rejeição é o adubo que faz a semente crescer. Os mais diferenciados da Bíblia, todos passaram por rejeição. E eu postei ontem no Instagram, e eu repito a minha postagem de ontem. Eu agradeço a todos que me rejeitaram. Para estar vivendo o que eu estou vivendo hoje,
para viajar o que eu viajo hoje e ter o que Deus tem me dado hoje, com 33 anos, eu não seria quem eu sou se eu não passasse pela rejeição do passado. Eu garanto a você que se eu fosse paparicado, eu não seria o homem que eu sou hoje. Eu garanto a você que se portas que eu queria se abrisse naquela época, eu acho que eu não seguraria a minha firmeza hoje. Porque na época de menino eu tinha atitude de menino e portas grandes na mão de moleque faz de molecagem. Então é natural a gente criar expectativa e não estar pronto para as grandes oportunidades. Aí pessoas que são maiores do que nós nos rejeitam ao ponto de nós que temos aquilo que Deus nos deu, olhar para o espelho e falar: doeu tanto que nem eu sei mais se Deus é comigo ou não. A rejeição de pessoas nos faz olhar para a gente e duvidar do que Deus nos deu. Porque rejeição dói. Dói ser rejeitado. Mas eu agradeço a todos eles que me fizeram ser rejeitado no meu passado. A rejeição é o projeto que Deus usa para nortear um destino poderoso a você. E eu não conheço a tua história e muito menos o que você enfrentou na sua vida. Mas você não pode mais ficar com raiva de pessoas que rejeitaram você. Você tem que pagar uma pizza para elas, obrigado. E tu vai confundir todo mundo, né? Porque eles estão esperando ódio. Você voltar lá e quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. Eu adoro essas músicas revanchistas, eu adoro. Ai, vão todo mundo ficar na plateia e me ver no palco e vai ver Jesus brilhar. Eu imagino Jesus olhando: eu não vou fazer tu brilhar nada, porque eu não te fiz nada para humilhar ninguém. Quem faz humilhar demônios. Eu te faço honrar para amar quem te odeia. Depois a gente vem aqui para pregar essas músicas hoje em dia. Deixa pra lá, deixa, né? Porque a gente canta cada coisa estranha no culto, né? Eu vou mostrar para quem achou que terminou, o projeto falhou. Eu vou chegar depois para impressionar. Até parece que Deus precisa impressionar alguém para fazer alguma coisa. Deixa pra lá, deixa. Olha para mim aqui que eu vou te dar um conselho rapidinho. Eu agradeço, pago pizza e eu te pago até um Coca-Cola se você quiser, porque eu não bebo mais. Só que tem um detalhe: eu faço tudo para te deixar bem, mas eu só te fiz mal. Pelo contrário, o mal que me fizeram foi o bem que você me trouxe. Foi o bem, foi o bem, foi o bem. Bem porque naquele dia tu entrou em depressão, tu quase saiu, terminei o namoro, terminei a família, te joguei para fora de casa, teu pai te abandonou, teu amigo te traiu, aí você quebrou, se juntou os cacos, Deus te levou para uma terra estranha e hoje tu tá aqui na tempo de cantar dizendo: pensaram que eu morri, mas eu sou semente. Quanto mais me afundam, mais eu cresço, mais eu cresço. Levante as tuas mãos aí. Satanás, a glória da última casa vai ser maior do que a da primeira. Olha Jefté voltando para a terra. Oh meu Deus. Rapaz, que vontade de voar que eu tô aqui em cima. Que vontade de voar que eu tô. Aleluia, aleluia. Eu tô com uma vontade de voar. E vontade de voar por quê, pastor? Porque Davi foi rejeitado pelos próprios irmãos. Olha o que eu escrevi aqui, ó. Davi foi rejeitado por Saul. Quem é ele? Davi foi rejeitado até por Golias. Quem é esse menino? Deixa ele vir, que eu vou dar a carne dele e os ossos para as aves dos céus, e eu vou fazer o ossinho dele de dente para limpar meu dente. Todo mundo que foi rejeitado, Deus chamou. Rejeitaram Moisés e virou libertador, rejeitaram Davi e virou líder, rejeitaram Jesus e ele foi na cruz, rejeitaram, é normal, só que tem um porém: a vida de um rejeitado não termina com rejeição. O final do rejeitado é: eu levanto a cabeça e vou viver o que Deus tem para mim. E o que Deus tem para mim, pastor? Deus tem um caminho de sucesso. O culto vai acabar, mas Jeftés vão sair daqui dizendo: em Pernambués, em Salvador, em Bahia, eu volto para reinar, eu volto para liderar. O céu sabe quem você é e ponto final.
O céu conhece você e acabou. Todos os referenciais da Bíblia passaram por rejeição. Se você não está pronto para ser rejeitado, tira o time de campo e desce pro play. E não desce pro play. Porque ministério vão te rejeitar. Vão rejeitar você pelo teu cabelo, vão te rejeitar pela tua cor. É branco demais, é negro demais, é gordinho demais, é magrelo demais. Ah, você não tem cara de empresário. Não, sua cara é muito riquinho para estar entre nós. Tu não vai agradar ninguém, todo mundo vai te olhar esquisito. Por quê? Porque as pessoas estão aí para julgar por aquilo que enxergam. Só que tem um detalhe: eu não fui chamado por eles. Eu não fui escolhido por... Quem me tirou da favela de Bangu, Vila Kennedy, não foram eles. Quem tirou minha mãe e meu pai lá da maconha, lá da cocaína, e eu ganhei todos os meus da minha casa para cá. São 24 crentes hoje e eu fui o primeiro da casa. Eu, quando fui lá, não foram os haters da internet que foram lá pegar a família Gadelha e hoje são pastores. Não foram lá, ninguém entrou no Muniz Sodré na cadeia e ganhou o Edivaldo, que é o Ney do Barbante, o dono de Campo Grande, no Rio de Janeiro, que é irmão da minha mãe. Eu visitei com 14 anos de idade, preguei para ele, e hoje é bispo Edivaldo com 14 igrejas lá no Rio de Janeiro. Olha para mim aqui, a galera conhece a cor do blazer, ninguém conhece o quanto você já chorou na madrugada, e muito menos já apanhou em oculto. Aí tu vai parar de cantar porque não gosta da tua voz, tu vai parar de rodar porque tá incomodado com o teu brado, tu vai parar de gritar porque tua voz é irritante. Lá na Cracolândia ninguém foi atrás de tu, lá na cocaína ninguém te parou, e vão ter que me parar na igreja. É agora que eu grito mesmo, é agora que eu rodo mesmo, é agora que eu pulo mesmo. Quem não tá nem aí, levante a tua mão. Olha Deus tomando a casa aí, ó. Eu vou deixar. Vai, querido, mostra aí, vai. Mostra pra que Deus te pegou, mostra. Mostra pra que você é um eleito de Deus. Gente, não há necessidade para tanto. Pastor, de novo você não vai terminar o texto. É, de novo. Você está vendo que não é culpa minha, hein? Fala comigo assim, ó. Rejeição faz parte do meu crescimento. Então fale comigo assim: obrigado. Naquele dia eu não entendia, mas hoje eu entendo. Me rejeitaram, mas Deus me aceitou. Você foi rejeitado, mas Deus te aceitou. Só que nem sempre Deus te aceitar é sinal que na rua você não vai morar. Segura isso bem baixinho. Como é que é, pastor? Que história é essa? Deus aceitou Jefité, mas os irmãos o abandonaram. A terra me rejeita, mas Deus me aceita. Uau, que lindo, pastor. Lindo, mas Jefité foi para a rua. E o que adianta ser aceito por Deus e não ter casa para morar? Opa, quem disse para tu que ele não teve casa? Eu disse que ele foi expulso. Jefité não ficou lá gritando, batendo panela, dizendo: vocês vão ver. Não, Jefité disse: me jogaram para fora, ou eu me posiciono, ou eu vou viver sendo, mais um na estatística de abandonados que ficam gritando, reivindicando bens. Tá tudo certo, vocês são maioria. É esse cara aí, que é meu pai, mas a minha mãe não é mãe de vocês, então o dinheiro fica para vocês. Aí ele vai para Tobi. Olha o texto, vem no 3, no 4 para mim, por favor.
E aconteceu que, perdão, 3 ainda. E Jefté fugiu diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Gente, por favor, é o texto, tá? Eu estou mandando você ler o texto, é para você não achar que tem manipulação. Por isso que pregador que interpreta o texto e que mostra a interpretação, você pode comer saudavelmente. Olha o texto dizendo aí, ó. E Jefté fugiu. Fale comigo. Além de ser expulso, ele tem que fugir. Porque já não basta arrancar minha herança. Talvez ele quer até matar. É porque ninguém foge se não tiver primeiro uma ameaça. Vai entender? Porque já não basta arrancar o que é meu por direito. Então Jefté foge dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram. Jefté não chamou ninguém. Porque não é porque te expulsaram de um lugar que tu vai ficar pescando no aquário dos outros. Por que eu falei isso, Jesus? Se ajuntaram. Estou respirando porque tem que ter coragem mesmo. O cara vai para uma terra que não tem nada a ver com a cara dele. Vai para um lugar que ele não conhecia, que era Tobi. Aí o time que vai gostar de andar com ele é só gente que não presta. É claro e evidente, então, que se meus irmãos que me expulsaram me olhassem, falariam: olha quem está andando com ele. Falei que era uma raça ruim. Imagina os irmãos que expulsaram Jefté. Olha o time dele. Só homem problemático. Ainda bem que arrancamos esse cara, porque se recebeu e se foi atraído por essa galera, é porque ele se parece com um deles. E o povo acha, e aí agora ficou a modinha de todo mundo ser psicólogo, né? E essa ideia de coach hoje está estragando o altar demais. Que a gente fica atrás, coach é bom no gabinete, no altar é mensagem. É mensagem, sabe por quê? Porque você é o que você atrai. Freud disse, Freud é ateu, e daí? Eu uso Freud em algumas lições da que eu falo. Só que nem tudo que Freud fala tem que ser levado à luz da Bíblia. Porque Freud falou que eu sou o reflexo das pessoas que eu atraio. Legal, então se Jefté é o reflexo, nossa, essa a ideia de Freud pegasse em Jefté, que Jefté era valente e valoroso, mas só atraiu problemático. Então, se essa ideia de Freud pega em Jefté, Jefté atraiu gente ruim porque ele também era ruim. Não, pelo contrário. É que os homens problemáticos que Jefté atraiu eram problemáticos porque quem falou que eles eram problemáticos foi o povo. E Jefté, que também foi julgado pelo povo, que é seus irmãos, atraiu gente que só conheciam eles pelos erros. Aí quando você tem um líder que também já passou o que você passou, ele enxerga você o que ninguém enxerga também. Gente, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Por que Jefté não atraiu cara bom? Por que ele não atraiu mulher boa, gente tranquila, só atraiu leviano, gente sem responsabilidade? É porque os irmãos deles colocaram Jefté como irresponsável, cheio de porém, e homem leviano. Aí Deus falou para Jefté: então se colocaram o teu currículo como alguém que não presta, eu vou te dar um time de gente que não vale nada. Mas não é tamanho humilhação, só me dá gente ruim. Me dá gente boa para eu voltar grandão lá na minha casa e falar: tá vendo aí que me humilhou? Agora meu time está poderoso. Deus disse: pelo contrário, se eu te der um time pronto, eles vão falar: só tá grande porque só tem gente boa do lado. E agora eu vou te dar só problemático, só casca grossa, só gente esquisita. Para quê, pastor? Para quando o time ficar redondo, para quando o time ficar alinhado, falar: não,
peraí. O time era todo torto. Um chegou lá com um pó cheio de nariz. O outro chegou lá com o cabelo todo riscado. A outra chegou lá andando assim estranho. E agora tá marchando, tá com saia até o pé, tá de terno e gravata. O que é isso? O time dos improváveis está aí. É em tempo de cantar. Quem era vocês? O que vocês tinham? Aqui não é o time pronto. Aqui só vem quem não presta. Aqui só vem raça ruim. Só que tem um porém. Entrou ruim, pegou Jesus, volta mudado, volta transformado. Segura a mão de um querido aí, balança a mão dele aí, bem baixinho, meninos, e cresce comigo. Bem, bate a mão dele e diga assim, ó: quer perfeitos? Vai para lugar de hipócritas. Aqui é lugar de caráter. Aqui a gente conhece pecado. Aqui todo mundo erra, mas aqui todo mundo cresce. Aqui todo mundo aprende. Aqui todo mundo evolui. Quem não quer evoluir é porque não quer ser pastoreado. Agora quem quer mudança, vem que o time está sendo montado. Vem. Quem tá no time? Quem tá no time? Quem tá no time? Quem tá? Vamos para casa cheia de Deus, vamos embora. Fale comigo assim, ó: nem sempre os melhores vão estar do meu lado. E diga assim: eu nem quero. Diga: eu prefiro os leais. Gente, e os homens levianos se ajuntaram e saíam. Ai, meu Deus, e saíam com ele. Os caras não valiam nada. Mas se ajuntaram. E aonde Jefté ia? Eu prefiro andar com ruim, mas leal. Do que perfeitinhos que não valem um prato que come. Porque meios irmãos estão doidos para pegar herança. Agora os problemáticos, eles estão cheios de erro. Pastor, muito ignorante. Traz. É ignorante, mas Pedro também é. Irmão, eu te contar uma coisa. Se tu congregasse com Jesus, eu acho que tu nem congregaria lá. A gente fala que é crente, mas a gente nem gosta do que o cristianismo prega. Lá no Rio não tem essas coisas não. Com cabelo e tudo foi forte. Pastor, você nem me conhece, está dizendo para mim que eu sou um desses. Pastor, se colocar na venda, eu vale muita coisa. Você tá se enganando muito. Você vale em Cristo, sozinho você não vale nada. Com Jesus você vale tudo. Sem Jesus. Pastor Gadeira, mas você não pode ficar falando que o povo não vale nada. Isso aí é ignorância. Eu, ignorante? Nada. Quem falou foi João Calvino. João Calvino soltou uma tese que é dele, né? Da ideia tal chamada linha calvinista. E eu não sou, eu trabalho mais com a linhagem arminiana, mas Calvino foi um grande homem. Calvino falou assim, ó: não há meritocracia em nenhum ser humano, mas o que há no ser humano é a total miserabilidade do pecado. Porque somos pecadores e miseráveis na mão de um Deus misericordioso. Então todo mundo aqui é um miserável pecador.
Aí vem Jesus e vê o que ninguém vê em você, igual o Jefité viu. E agora eu juro para você, crente não jura, né? Crente faz voto. Eu faço um voto com você agora que eu não demoro mais. Você pode pedir aí que eu não vou. Porque se deixar a gente vai lendo, ó, estou no 4 ainda. O versículo vai embora. Mas ó, Jefité foi para Tobi, grita, Tobi. Fala Tobi. Agora fala comigo assim, ó, Jefité, em Tobi, se tornou líder. Vamos voltar ao versículo 1. Versículo 1. E ele era valente. Versículo 4. Versículo 3. E Jefité foi para Tobi e liderou em Tobi. Ah, então quando ele saiu de casa, ele foi expulso, mas ele já era valente, mas não era líder. Então ele já era valente e valoroso, mas ele cresceu. Então fique em paz. Fique em paz. Porque nem você entende o que Deus tirou você de um lugar e trouxe você para outro lugar. Nem sei. Pastor, é verdade. Por que Deus me tirou de uma terra que eu estava bem lá e mandou congregar em um lugar que eu não entendo? É porque lá tu já era valente e valoroso. Mas Deus te trouxe para cá, para a tua perfeição. Nem todo mundo vem para ficar. Tem gente que vem só para aprender. E depois que aprende, vai voltar para o lugar da lágrima e vai dizer: eu passei um tempo no tempo de cantar só para aprender a cantar. Depois que eu aprendi a cantar no tempo de cantar, agora eu volto para Gileade e digo: eu só fui lá para aperfeiçoar o que Deus me deu. E hoje eu volto para viver. Gente, fique em paz. Porque o lugar que Deus está te levando, a igreja que Deus te levou, a cidade que Deus te levou, a casa que Deus te levou, o emprego, eu estou respondendo o que você está vivendo. Você não está entendendo o teu contexto, mas Deus já está gritando para você: tu já era valente e valoroso. Eu só troquei você de lugar para você aperfeiçoar, porque lá tu ia morrer. Eu te fiz crescer aqui, mas eu te digo uma coisa: tu vai voltar para aquele lugar, mas tu vai voltar não mais um menino, agora vai voltar um cabeça de liderança. Glória a Deus. Isso aqui é responsabilidade. Nem todo mundo ficará um ano aprendendo. Alguns vão ficar 2, 3, 4, 5. Depende de você. Só que eu vim profetizar para você: eu te tiro de um lugar, te tiro de uma casa, te tiro de um emprego, te tiro de um ambiente, te faço andar em outro lugar, te faço crescer lá, te faço retornar ali. E quem te viu lá sendo um filho de prostituta vai olhar dizendo: a liderança de Israel não é mais o filho da prostituta. A liderança de Israel é um homem honrado, valente e isso aqui é necessário acontecer. E não é só espiritual, não. Isso aqui é familiar, profissional. Tem hora que Deus arranca você da empresa para quem perdeu valorizar você. Você acha que eu não estou com Deus aqui no altar, não é? Tem hora que você sai da casa, da família. Aí quem via a tua cara todo dia, não dava nem bom dia, tá sentindo falta de brigar contigo todo dia. Sabe por quê? Porque ele só valoriza quando perde. Mas Deus não vai te arrancar para deixar alguém com saudade, não. Deus só te arrancou porque lá você não ia crescer. Jefité não virou líder lá. Ele era chamado lá, valente e valoroso. Mas ele virou líder na terra de gente doida, na terra de esquisitos. Fica tranquilo, Deus te trouxe para um território que não é para você ficar perdido. Você está vindo para cá para viver um tempo de aprendizado. Tu vai apanhar, vai chorar, mas tu vai cantar na lágrima, vai pregar chorando. Você vai aprender o que é cantar na diversidade. Glória a Deus, glória a Deus. E a tempo de cantar, não fica num espaço como esse, porque não está comportando mais. Aqui os rejeitados vêm, aqui quem está endividado vem, aqui quem está humilhado vem. E por que Deus manda para cá? Porque todo lugar que está vivendo crescimento, os melhores não vêm, só vêm os piores. Por quê? Porque o crescimento do lugar vai dar crescimento para quem está aqui. E eu entrego a profecia: aqui diz o Senhor para você: já que tu veio, tu volta para tua casa
Fale comigo aí, diga, agora eu entendi as mudanças da minha vida. Deus me tira de um território para aperfeiçoar o que eu tenho. Gente, chega mesmo, chega mesmo. E eu falei chega já tem um tempão já. Mas por que eu falei assim, ó, chega? Em minha cabeça. Sabe por que fez de novo aqui? Porque o texto assim diz assim, ó. E os anciões chegaram em Tobi, baixinho. Os anciões, grita comigo, anciões. Chegaram em Tobi e lembraram de Jefté. Outro problema aqui. É normal o ancião esquecer de coisas. É natural, quanto mais idade você tem, você vai perdendo a memória. É natural os anciões esquecerem. Já conversou com um velhinho que está vivendo de Alzheimer, está tendo esses problemas aí de memória? Poxa, dá até pena, dá vontade de chorar. Esquece de filho, esquece de marido, esquece de... Mas o texto diz que quando Deus foi abençoar Jefté, quem foi atrás de Jefté lembrar dele foi os anciões. Porque até a gente que tem facilidade para esquecer, quando chega o tempo não esquece. E eles falaram assim, Jefté, estou ouvindo falar de todos os seus feitos. Que lindo, hein? Pegou rápido, hein? Vou falar de novo. Estou ouvindo falar de todos os seus. Não chegou uma fofoca para falar mal dos irmãos que expulsaram. Mas a fofoca que chegou lá em Gileade foi: o humilhado está arrebentando na outra cidade. Porque os vitimistas ficam soltando farpas por aí. Vão para a internet para contar problema. Agora quem é de guerra... E tem um porém, tá? Porque aqui não tem hipócrita não. O mesmo profeta que entrega tem que ser completo. Jefté não tem Alzheimer para esquecer de quem fez mal. Porque eu conheço o nome de todos. Eu só não guardo o sentimento, mas eu gravo nomes. Ei, Jesus amado. Como é que é, pastor? Eu só não guardo ressentimento, mas eu guardo nomes. Pastor, e é necessário guardar? É, porque quem bate, quem apanha. Isso é bíblico? Não é bíblico, mas o ditado que era para estar na Bíblia. Por que era para estar? Porque José foi colocado dentro de uma cisterna pelos seus meio-irmãos. Mas quando ele virou governador, a fome bateu na casa dos meios. E por que a fome bate? Porque quem bate inocente, uma hora fica com fome. Aí vira um Cefanete Paneia. Porque Cefanete Paneia é o nome de José como governador. Ué, mas ele deixou de ser José? Não, Yosef em hebraico, Cefanete Paneia egípcio. Cefanete Paneia, conhecedor das culturas e das leis. Cefanete Paneia. José, Yosef. Yosef em hebraico, aquele que acrescenta paz. Ele saiu da casa do pai, jogado na cisterna como José. Mas quando lembraram dele, e ele interpretou o sonho de Faraó, Faraó ficou encantado com aquele jovem bonito e inteligente. Faraó disse, quero tudo do meu lado. José disse, mas eu sou um prisioneiro que fui acusado de agarrar a mulher dos outros. Quem te acusou? Quem me acusou foi Potifar. Potifar trabalha para mim. E a mulher dele? Conheço aquela praga. Mas tu não vai acreditar? Não tem como tu agarrar uma mulher, um cara que interpretou um sonho desse. Pelo contrário, é mais fácil ela te agarrar. Mas você não tem prova, mas o que você fez já é a maior prova que eu tenho. Tá certo, então chega no meu passado, eu vou trabalhar o que para você? Você vai virar governador. Mas governador não existe, então, só para te honrar, acabei de criar um cargo. Você tá achando que eu tô brincando, né?
Na época do Egito não existia governador. José foi o primeiro governador do Egito. E por que já foi o primeiro? É porque quando chega o tempo de Deus, Ele cria a situação e te coloca em lugar que não tinha como te botar. Não tem mais emprego para ele. Mas para te honrar eu vou criar uma brecha. Tá, e o que o governador faz? Quando eu estiver em pé e tu sentado, quem manda é tu. E quando eu sentar? Quem manda sou eu também, né? Tu vai cuidar de tudo para mim aí. Aí quando chegou a fome, foram os irmãos de José atrás do Egito para buscar comida. Aí tá lá os jogadores da cova. Tá lá os meus irmãos com a cara de humilde, porque quando eles estão bem, tudo soberbos. Mas quando a fome bate, o narizinho em pé já tá aqui já, ó. Oi, nosso governador, nós viemos aqui te pedir suplementos, porque o nosso patriarca Jacó, um homem digno e muito amado. Aí José tá lá de cima olhando. E eles olharam para José e nenhum dos irmãos o reconheceram. Sabe por que eles não reconheceram? Porque o único olhar que eles lembravam de José era de José na cova, com cara de assustado, embaixo olhando para cima. Mas como o mundo não gira, o mundo... Agora tá os irmãos embaixo olhando, e tá o governador em cima. Até agora para te dar isso aí. Aí tá, ó, quando José não era só um sonhador, joga ele na cova. Aí tá o sonhador na cova, embaixo olhando. Aí tá os invejosos em cima, olhando. Quando a fome bateu para eles, tá os invejosos olhando. E tá o cara que foi pro buraco em cima olhando. Por que o mundo deu a volta? E engraçado que José lembrou deles, porque eu não guardo ressentimento. Não vem com essa que Deus vai te fazer esquecer dos inimigos. Deus vai te fazer lembrar e não doer mais. Chega, gente, vou ficar dando pérola, você está cansado já. Vamos orar, vamos orar. Olha para mim aqui para a gente orar. Não é que Deus vai te dar esquecimento. Mas José não teve 2 filhos? Sim, Manassés e Efraim. Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento na casa de meus pais. Todo sofrimento, não dos nomes de quem me fez sofrer. Tá, então olha para mim. Quando você lembrar de todo mundo que te traiu, te humilhou, lembra lá, ele, foi ele, foi ele, foi ele. E aí, pastor, vai ficar... não, você não tem mais nada aqui dentro. Só não tem, você não tem memória. Você lembra de todo mundo que te fez mal. Só que não tem ressentimento aqui. O que José fez? Tinha tudo para falar. Agora quem vai para a cisterna é vocês. Porque eu tenho muito e vocês têm pouco. José disse não. Dê de comer. Vocês não sabem quem sou, né? Também não vai saber. Eu saí da casa de meu pai com cara de assustado. Agora aqui com uma roupa de honrado. Vocês não vão lembrar porque quem bate esquece. Mas fala para papai Jacó que o filho dele que na boca de vocês morreu na mão de animais, está vivo. A túnica não tem mais. Mas eu estou com uma túnica bem maior agora. Porque os meus irmãos brigaram por uma túnica colorida. Mas eles não sabiam que tudo fazia parte de um propósito para chegar até o Egito. Eu tinha que sonhar, eu tinha que estar na cova, a caravana de Ismaelita tinha que passar ali, tinha que me levar para a prisão, tinha que ser comprada por Potifar, eu tinha que passar pela guerra contra a mulher dele, eu tinha que ser preso, tinha que ser esquecido durante 2 anos, tinham que lembrar de mim, eu tinha que interpretar Faraó, eu tinha que virar governador. Está tudo escrito, só não pula os processos. Se você suportar do sonho até o governo, tu vai chorar e sofrer. Mas se tu for fiel até o final, vai viver tudo que Deus escreveu para você. Até a próxima, viu? Deus te abençoe. Nosso livro está lá fora. Fica na paz.
Senhor o mais alto que você